Quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 2, versos 14 ao 17, palavra do Senhor para o nosso coração. Diz assim a palavra de Deus: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Vamos orar e mantenha aí a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar juntos a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, que honra, que privilégio o Senhor nos concede nesta manhã, mas também que responsabilidade que é meditar na Tua palavra. Que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que o Senhor nos dê a intrepidez necessária e a aplicação do Teu Espírito à nossa vida. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Obrigado. Meus irmãos, o tema da mensagem que o Senhor coloca no meu coração, à luz desse texto, é o triunfo de Cristo e a nossa participação nele. O triunfo de Cristo e a nossa participação nele. Mas eu queria começar essa pregação fazendo uma pergunta para você. E eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. A pergunta é: você se considera uma pessoa vitoriosa, triunfante? Você se considera um vencedor? E como eu disse, pare um pouco para refletir sobre essa pergunta. Porque talvez você responda de forma rápida e refletida, e você diga: eu sou um vencedor porque eu vim lá de baixo e hoje eu estou numa condição confortável. Eu sou um vencedor porque eu passei num concurso público e tenho um bom salário. Eu sou um vencedor por causa de N coisas, sobretudo materiais. Eu sou um vencedor porque eu não enfrento nenhum tipo de enfermidade, de doenças crônicas. Eu sou um vencedor porque eu moro numa boa casa, eu tenho uma família estruturada, meus filhos estão formados. Eu sou um vencedor. Mas pare um pouco para pensar. Pare um pouco para refletir. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele vai revelar para nós o seu coração. Os estudiosos dizem que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma janela para o coração do apóstolo Paulo. É uma das cartas mais pessoal do apóstolo Paulo. É 2 Coríntios. Ele abre o coração. Ele rasga o coração.
Ele deixa sair do seu coração tudo aquilo que está lá dentro, que inquieta, mas também aquilo que lhe dá firmeza e visão para continuar. Você sabe muito bem que Paulo é o fundador da igreja de Corinto. E apesar de ser o fundador da igreja de Corinto, a relação de Paulo com aquela igreja não era uma relação muito boa. A igreja de Corinto sempre teve dificuldade com o apóstolo Paulo. Grupos na igreja que davam ouvidos a falsos mestres, que seguiam outros líderes e que desprezavam o apóstolo Paulo. A igreja de Corinto, como todos nós sabemos e já fizemos a exposição aqui, era uma igreja problemática, difícil, assim como toda igreja, porque todas as paróquias são iguais, porque toda igreja é formada de pecadores como eu e você, então toda igreja é difícil, mas a igreja de Corinto era uma igreja extremamente difícil, tão difícil que Paulo teve que escrever, pelo menos, que a gente sabe, nas entrelinhas aqui, quando lê 1 Coríntios e 2 Coríntios, pelo menos 4 cartas para resolver problemas naquela igreja. Se você ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, você vai ver que Paulo diz, já em carta eu vos escrevi. Ou seja, antes da primeira carta aos Coríntios, que nós temos no cânon, já tinha uma carta que Paulo tinha escrito para aquela igreja, para tratar de assuntos relacionados com a vida daquela igreja, principalmente pecados ligados à área da sexualidade. Depois, quando Paulo está em Éfeso, ele escreve 1 Coríntios, para tratar de assuntos extremamente difíceis naquela igreja. Unidade, disciplina, casamento, dons espirituais, problemas doutrinários relacionados com a ressurreição e tantos problemas com aquela igreja. Paulo estava respondendo uma carta que havia sido enviada daqueles irmãos com várias perguntas e Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para dar resposta àquela igreja. Mas 1 Coríntios não deu resultado. E aí Paulo faz uma visita àquela igreja. E aí essa visita, quando a gente olha aqui, principalmente na segunda carta, foi uma visita desastrosa, porque Paulo chegou ali e foi afrontado por um dos membros da igreja, que questionou a sua autoridade, que afrontou o apóstolo Paulo. Paulo foi extremamente maltratado naquela visita. E Paulo sai dali, triste com aquela situação, e Paulo resolve não mais visitar aquela igreja em tristeza, porque ele diz, se eu entristeço vocês, quem vai me alegrar? Mas aí, Paulo escreve uma carta que é chamada a Carta das Lágrimas, ou uma carta severa, que ele vai falar aqui em 2 Coríntios, e ele manda Tito com essa carta para a igreja, e ele fica lá em Troade. Ele vai para Troade, ele sai de Éfeso, vai para o norte, para Troade, e ele está lá em Troade esperando Tito voltar com notícias da igreja de Corinto. Abrindo um parênteses, Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Nós, os pastores, presbíteros, diáconos, liderança da igreja, membros da igreja, por mais problemas que a nossa igreja tenha, nós não podemos e nem devemos desistir da igreja do Senhor. Paulo não desistiu. Ele foi mal recebido, maltratado, mas ele manda uma carta. E uma carta severa, uma carta das lágrimas, uma carta realmente dura. E aí ele fica preocupado, como é que a igreja iria tratar Tito quando lesse aquela carta e qual seria a resposta da igreja. Ele está em Troade, e lá em Troade ele fica ansioso. Olha o que diz aqui o versículo 12 e 13, aqui ainda do capítulo 2. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor,
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo estava aflito, Paulo estava ansioso, Paulo estava preocupado. Havia uma porta missionária aberta, uma igreja surgindo. Paulo está pregando o evangelho ali, mas a cabeça dele está lá em Corinto. A mente dele está lá em Corinto. O coração dele está lá em Corinto. Isso é ansiedade, é mente dividida, coração dividido. É você estar aqui, mas pensando lá. E Paulo estava preocupado. Tito não chega com as notícias, Tito não chega para trazer a resposta da igreja. Ele está aflito, ele está angustiado com aquilo ali. Até que ele abre um parênteses, do verso 14 do capítulo 2, até o capítulo 7 de 2 Coríntios, versículo 4, ele abre um parênteses para falar do seu ministério, para falar do triunfo do seu ministério, para falar da sua vocação, do seu chamado, daquilo que Deus havia escolhido para ele. E aí lá no capítulo 7, versículo 5 em diante, ele volta a falar de Tito, porque ele diz que Tito voltou de Corinto e trouxe para ele boas notícias. Quais foram as boas notícias? Tito voltou de Corinto e disse: Paulo, está lá no capítulo 7, a partir do 5, a igreja recebeu sua carta, os irmãos foram comovidos, os irmãos foram tocados com aquela carta dura, e eles mudaram, Paulo. Eles receberam bem a mim, e eles querem ver você, e eles estão dispostos a resolver todas as pendências com você. E Paulo fica feliz com o resultado daquela carta. Mas aí Tito traz outra informação para ele. Mas Paulo, a igreja continua sendo influenciada por falsos mestres, por falsos apóstolos, por pessoas que estão lá minando a sua autoridade. Então Paulo agora, diante das informações trazidas por Tito, ele escreve 2 Coríntios, que nós temos no cânon. Então, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas. A primeira, lá de capítulo 5, da 1 Coríntios. A segunda, que é a 1 Coríntios que nós temos aqui. A terceira, que é a carta das lágrimas, a carta severa, que ele faz referência aqui 2 ou 3 vezes nessa carta. E a quarta carta, que é essa segunda carta que está no cânon sagrado, que é 2 Coríntios. E por que ele escreve 2 Coríntios? Ele escreve exatamente para preparar o caminho da sua chegada. Ele vai fazer mais uma visita. Ele havia prometido visitar aquela igreja, mas não com tristeza, não abatido, não como ele estava naquele momento, nem tampouco para entristecer os irmãos. Mas agora, com a resposta que Tito estava trazendo, ele se coloca à disposição para ir mais uma vez àquela igreja visitar aqueles servos do Senhor. Então ele escreve 2 Coríntios preparando o caminho. E aí quando a gente olha a carta aos Coríntios, principalmente a segunda carta, que é essa carta que Paulo abre o coração, ela tem uma divisão muito simples. Capítulo 1 e 2, pelo menos até a metade do capítulo 2, Paulo vai falar sobre as dificuldades que ele enfrentou na Ásia, mas que ele recebeu consolo da parte do Senhor. Ele vai falar para aquela igreja de que a igreja deveria perdoar aquele irmão que havia tratado ele mal. Como é que a igreja deveria tratar o irmão? Porque ele recebeu a notícia de que a igreja tinha disciplinado aquele rapaz que havia tratado mal a Paulo. E aí a igreja tinha sido muito dura com o rapaz, disciplinado de forma muito dura. E aí Paulo diz: olha, vocês já fizeram o que deveria fazer, já disciplinou, a maioria já disciplinou o rapaz, mas ele está arrependido, então que vocês agora perdoem, porque a quem vocês perdoarem eu também perdoo. Eu o perdoo, e eu quero que vocês restaurem a vida dele, para que ele não seja tomado de excessiva tristeza por causa da disciplina.
E aqui eu quero abrir outro parênteses, meus irmãos. Nós temos um problema muito sério nas nossas igrejas. Muito sério. É raro você ver alguém ser disciplinado nas nossas igrejas e ele permanecer na igreja. É raro. Sabe por quê? Porque nós temos a ideia de disciplina, Júlio, como punição simplesmente. A gente acha que disciplinar um membro porque ele adulterou, porque ele pecou, porque ele fez isso, significa dizer que nós vamos matar a fé do irmão, expulsar o irmão da igreja, não querer saber mais dele, não querer mais contato com ele. E Paulo está chamando a atenção da igreja, é só você ler aqui os capítulos iniciais, dizendo assim: irmãos, cuidado com a dose da disciplina que vocês deram, para que ele não seja tomado de excessiva tristeza, e Satanás aproveite disso com os seus ardis para destruir não só ele, como a igreja do Senhor. Porque quando alguém é disciplinado na igreja, meus irmãos, e nós tratamos aquela pessoa como um imundo, como um cachorro, como um indigente, como alguém imprestável, o diabo aproveita essa ocasião para dizer para aquela pessoa: está vendo aí, ó, você não vale nada mesmo não, vá para o mundo, a igreja não quer saber de você. E aí a pessoa é tomada de excessiva tristeza e vai para o mundo e é destruído. E a culpa não é só dela, a culpa é da igreja, que não soube ser um hospital para curar os feridos, para levantar os caídos, para restaurar. Disciplina, meus irmãos, visa restauração. Toda disciplina visa restauração do culpado e o bem da igreja. Tem que ser disciplinado para o bem da igreja, para servir de exemplo. Pecado tem que ser tratado, mas ao mesmo tempo precisa ser restaurado para mostrar a graça, a misericórdia e o poder de Deus. Mas nós não sabemos lidar com isso. A igreja evangélica brasileira não sabe lidar com isso, e Paulo está lidando. Mas também, Paulo escreve porque ele está com esse coração ansioso para estar com aqueles irmãos, para compartilhar com aqueles irmãos. E aí, meus irmãos, para a gente entrar no texto, quando a gente olha para 2 Coríntios, para tudo aquilo que estava acontecendo ali em relação a Paulo e a igreja de Corinto, nós vemos que Paulo poderia olhar para si e dizer: eu não sou um vitorioso, eu não sou um vencedor. Por quê? Porque a igreja que ele plantou, a igreja que ele amava, cheia de problema, cheia de dificuldade, de divisões, de falsos mestres, de gente se levantando contra ele, problemas e mais problemas naquela igreja. E fora isso, Paulo, se você ler o capítulo 1 e 2 dessa carta, e você ler o restante da carta, você vai ver Paulo dizendo assim: quando eu cheguei à Ásia, eu só tive dificuldade. Eram lutas exteriores e interiores. Lá em Éfeso, ele enfrentou feras em Éfeso. Paulo está, se você olha o relato do capítulo 1 até a metade do capítulo 2, você vai ver que o relato de Paulo aqui é deprimente. É só problema. Problema na Ásia, problema com a igreja de Corinto, problema com esse irmão que havia se levantado contra ele, machucado ele profundamente. Ele ficou sabendo que a igreja estava duvidando da sua sinceridade. Se você olha aqui, metade do capítulo 1, você vai ver que a igreja está com raiva de Paulo por uma simples razão. Sabe qual era a razão? Paulo tinha dito que ia visitar a igreja mais uma vez e não foi. Então disseram: olha, Paulo tem duas palavras. Paulo uma hora diz sim, outra hora diz não. Paulo é um sujeito volúvel, não é sincero. E aí Paulo vai dizer que não. Ele não foi visitar a igreja porque ele estava tomado de tristeza e ele não queria visitar a igreja em tristeza. Mas a igreja estava falando mal dele. A igreja tem um costume de falar mal dos líderes. Infelizmente, é o tira-gosto predileto de muitas mesas de irmãos, de muitas rodas de conversa depois do culto.
E às vezes a gente não para pensar no impacto disso na vida da liderança, da família da liderança. E Paulo ficou sabendo que a igreja estava duvidando da sua sinceridade. Fora isso, meus irmãos, Paulo estava preocupado com Tito. O que aconteceu com Tito? O que aconteceu na igreja? Você consegue ver aqui o coração desse homem? Ansioso, preocupado, aflito, triste, com um relato totalmente deprimente. Mas aí, quando tudo parece que é um cenário só sombrio, Paulo abre um parênteses na história para falar de triunfo, para falar de vitória, para falar que, apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, apesar das calúnias, apesar de tudo aquilo que estava sendo levantado contra ele, que ele era um falso apóstolo, que ele não era um pregador de verdade, que ele pregava, as pessoas não se convertiam, que ele não podia ser um homem de Deus, porque como é que ele pregava e os judeus não se convertiam? Como é que ele pregava e as pessoas não corriam atrás? E tantas acusações contra Paulo. Paulo abre um parêntese para dizer: apesar de tudo, eu vejo o meu ministério e a minha vida, em primeiro lugar, como um triunfo constante. Você se vê um vencedor? Um vitorioso? Uma vitoriosa? Alguém que triunfa? A pergunta é: você se vê assim, apesar das circunstâncias? Apesar das lutas? Apesar das calúnias? Apesar das incompreensões? Apesar do desprezo das pessoas que você mais ama? Apesar das dificuldades e das vicissitudes do dia a dia? Você olha para si e se vê um vitorioso, mesmo diante do caos nesse mundo? Como é que você se vê? Como é que você se vê? Olha para o texto, e à medida que nós formos lendo, vamos expondo e tirando lições. Então o contexto você já viu, versículo 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Você já pensou que coisa maravilhosa? Para um pregador, para um missionário, um pastor, um plantador de igreja. Paulo chega a Troade e uma porta abriu para a pregação do Evangelho. E Paulo chega ali e prega o Evangelho, vidas estão se convertendo, mas Paulo é um pastor mal sucedido. Por quê? Porque não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Que pastor fracassado. Ele está diante de um trabalho missionário promissor, que está dando certo, gente se convertendo, uma porta se abriu, Deus está abençoando, todo mundo está dizendo assim: pastor, a igreja está crescendo, seu ministério está de vento em popa. O senhor não tem motivo para estar preocupado, o senhor não tem motivo para estar ansioso, o senhor não tem motivo para estar com o coração aflito. O senhor vai embora no melhor momento do seu ministério aqui, quando a porta está aberta, está tudo dando certo. Isso é fracasso. É fracasso. Você já pensou como é que estava o coração de Paulo, ter que deixar um trabalho promissor, uma obra, porque o coração dele não estava em paz? Irmãos, não existe super-homem. Paulo não era um super-homem. Paulo era um ser humano como eu e você. Paulo sabia o que era aflição, ansiedade, angústias, preocupações. Mas
quando tudo parece perdido, tem um porém. Olha que coisa linda. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre há um porém de Deus na nossa vida. Sempre há de Deus um escape, uma esperança na nossa vida. Na vida do cristão, nem sempre é ponto, tem uma vírgula para você começar uma nova história, para você iniciar um novo momento. E Paulo está vivendo esse momento aqui, triste, isso que estava corroendo a sua mente, tendo que deixar a obra missionária promissora, mas ele olha para si e ele diz: mas apesar dessas circunstâncias, eu dou graças a Deus, porque Ele sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, não interessa o que nós estamos enfrentando, não interessa as aflições externas ou internas, não interessa as circunstâncias da nossa vida, a vida de um verdadeiro cristão. Ele está falando aqui do pastor, do pastorado, do ministério, mas você pode aplicar para a sua vida como crente. A vida de um verdadeiro cristão é um triunfo constante. Um triunfo constante. Agora, o que Paulo quer dizer com triunfo, quando ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo está usando aqui uma imagem que é tirada do contexto romano. Quando a gente estuda a história de Roma, do Império Romano, os imperadores, o exército romano, nós vemos que quando um general romano ele vencia uma batalha, lá nos campos de batalha, quando ia lutar contra o inimigo, e ele vencia o inimigo lá no campo de batalha, ele vinha para Roma, para a cidade de Roma, a capital, como general vitorioso, e quando ele chegava na entrada de Roma, havia um cortejo triunfal, aquilo que é chamado de o triunfo romano. O que é isso? O general estava à frente, os seus soldados, os prisioneiros de guerra amarrados atrás, e havia uma parada militar em Roma para eles se dirigirem ao Capitólio romano, aonde os senadores, aonde o imperador estava ali para receber aquele general com honras, com vivas. E aí, em determinado momento, tocava-se as trombetas, e aquele general, com o seu exército, e com os soldados, e com os prisioneiros amarrados lá atrás, ele começava a entrar na cidade de Roma de forma triunfante, aquele cortejo triunfante. E aquele general, vendo as pessoas o aclamando, as pessoas gritando vivas para aquele general, era o triunfo romano. Agora, aqui tem algo interessante que a gente precisa ver. Porque quando a gente olha para o texto com mais cuidado, com mais vagar, com acuidade, com reflexão, nós vamos ver que o triunfo não é nosso. O triunfo é de Cristo. Cristo é o general. Cristo é quem está entrando triunfantemente. Cristo é aquele que está indo como general, que venceu a batalha, que venceu a guerra, e ele nos conduz como soldados nesse triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O triunfo não é seu, o triunfo não é meu, a vitória não é minha nem é sua, a vitória é do Senhor Jesus, a honra é dele, a glória é dele, é ele que está sendo honrado,
E Paulo vai repetir essa imagem do triunfo lá na carta aos Colossenses, quando fala de Cristo e da morte de Cristo, e que ele triunfa sobre todo principado e potestade. Na cruz, Cristo foi vitorioso contra todo principado e potestade. E como nós estamos em Cristo, com Cristo, e vivemos em Cristo, nós somos conduzidos nesse triunfo, nessa vitória do nosso amado e supremo Salvador, Jesus Cristo. Daí, meus irmãos, você pode dizer sim que é um vitorioso, não por você mesmo, não por causa das circunstâncias, não por causa das coisas que estão ao nosso redor, não porque você passou no concurso, não porque sua família é estruturada, não porque você tem dinheiro no banco, não, você é um vitorioso, porque você está no exército de Cristo Jesus, porque você pertence a Cristo, porque você é vitorioso com Cristo, porque Cristo está com você, Ele é o seu general, Ele é aquele que dirige a sua vida. Então, nós somos conduzidos em triunfo. Agora, essa imagem que Paulo usa aqui é muito rica. Por que ela é muito rica? O triunfo romano. Olhe para o texto aí, por favor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que acontecia naqueles cortejos triunfais dos generais romanos, quando eles entravam em Roma? As pessoas não só aclamavam, mas elas jogavam pétalas de rosas. Incenso era queimado, perfume era derramado, e havia um cheiro, havia ali uma fragrância que tomava conta daquele ambiente. E Paulo usa essa imagem para dizer que por meio de nós manifesta-se em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo Jesus. Olha como é que Paulo vê o seu ministério, como é que Paulo vê a sua pregação, como é que Paulo vê a sua vida. Paulo vê a sua vida sendo conduzida nesse triunfo de Cristo, nessa vitória de Cristo, e que manifesta a fragrância do conhecimento de Cristo em todo lugar. Aí ele diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O que Paulo quer dizer aqui? Vamos pensar um pouquinho. Imagina o general entrando em Roma, toda a multidão aclamando, todo aquele cortejo triunfal, pétalas de rosas sendo jogadas, um aroma, uma fragrância tomando conta daquele ambiente, um cheiro agradável. O general sentia aquele cheiro das rosas, os soldados, e eles se sentiam bem, porque aquilo ali era símbolo da sua vitória, do seu triunfo. Ele iria chegar mais na frente e ser honrado pelo imperador. Esse cheiro tomava conta do ambiente, e esse cheiro, para os soldados, para o general, para o exército, era um cheiro de vida, de vitória, um cheiro maravilhoso de triunfo. Mas os soldados, depois deles, vinham puxando os prisioneiros de guerra. E os prisioneiros de guerra também recebiam aquele cheiro. Mas para eles, aquilo ali significava não cheiro de vida, mas cheiro de morte. Sabe por quê? Porque eles sabiam muito bem que quando eles chegassem mais à frente, diante do imperador,
todos seriam mortos diante do imperador. Então, enquanto o general e os soldados aspiravam aquele aroma das pétalas, dos perfumes, dos incensos, e aquilo ali lhe fazia bem, porque era cheiro de vida para a vida, era símbolo do triunfo. Para os prisioneiros, eles aspiravam aquele cheiro, e aquele cheiro já era cheiro de morte. Aquilo ali se transformava num odor de morte, porque eles sabiam o que aguardava lá na frente. Mas a pergunta é, por que Paulo está usando essa imagem? E por que ele está dizendo, quem porém é suficiente para estas coisas? Por que ele está usando essa imagem tão interessante do perfume, que nós somos o bom perfume de Cristo? E que para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Uma das coisas que Paulo estava sendo acusado na igreja de Corinto é que Paulo era um pregador fracassado. Por que um pregador fracassado? Porque Paulo pregava e as multidões não se convertiam. Havia gente que não abraçava a fé. Por exemplo, os judeus não queriam saber da mensagem de Paulo, aqueles falsos mestres. E aí pessoas estavam dizendo, esse Paulo aí é um pastor, um pregador fracassado. Ele faz o apelo, ninguém se converte. Ele está pregando e ao invés da igreja aumentar, a igreja está diminuindo. Ele faz uma cruzada e ao invés de 100 pessoas se converterem, naquela noite 5 ou 6 ou 2 ou 1 se converteu. Então esse pastor é um pastor fracassado. Aí Paulo vai revelar aqui uma coisa extraordinária sobre a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho. É que o testemunho do Evangelho, a pregação do Evangelho, não só salva, mas condena. E isso é muito importante para a gente saber, meus irmãos. Porque, como diz Reis Stedman, comentando esse texto, Reis Stedman, ele diz que há algo que sempre o intrigou. É que a maioria dos evangelistas, dos pastores, dos pregadores, só contabilizam as almas que são salvas. Primeiro, eu não sei quem é salvo. O Instituto Billy Graham chegou à conclusão que de todas as cruzadas que Billy Graham fez em mais de 180 países, e que fazia apelo, e no final centenas, milhares de pessoas iam à frente, menos de 5% permaneceram na fé. Menos de 5%. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa vai pelo emocionalismo, pela pressão, pelo fundo musical, pela lábia do pastor, por medo. Se você não aceitar Jesus hoje, você sair daqui, um carro pode lhe pegar, você pode morrer, e a pessoa vai com medo. Ou o irmão que está do lado insistindo para ir lá na frente, e a pessoa, para se ver livre da insistência, vai. Mas diz, nunca mais eu piso aqui. Nós contabilizamos as pessoas que levantam a mão para dizer, eu aceitei Jesus, eu sou crente. E aí a gente acha que o pastor bem-sucedido é aquele pastor que prega e as pessoas levantam a mão, se converteu, a igreja está cheia, está de vento em popa. E o outro que prega e não acontece muito isso, a gente olha para ele e diz, é um pastor mal-sucedido. Era essa a acusação contra Paulo. Aí Paulo diz, não, vocês estão completamente enganados. O meu ministério é sempre triunfante, é uma vitória constante. Por quê? Primeiro, a vitória não é minha, é de Cristo. A vitória não é de pastor A, B ou C. A vitória é de Cristo. A honra é de Cristo. Toda a glória deve ser dada a Cristo e não ao homem. Porque nós invertemos as coisas. E por ser Cristo que nos conduz em triunfo, Ele manifesta através de nós, através da nossa pregação, essa fragrância. Nós somos esse perfume de Cristo. Agora, todo pastor precisa estar consciente que esse perfume, para uns, é cheiro de vida para a vida, e para outros é cheiro de morte para a morte. Ou seja, quando eu prego aqui, eu prego
e essa pregação ela vai salvar alguns e ela vai condenar outros. Ela vai amolecer o coração de alguns e ela vai endurecer o coração de outros. Ela vai fazer com que pessoas se quebrantem, se voltem para Deus, e ela vai fazer com que pessoas se voltem contra mim, contra o pregador. E meus irmãos, eu confesso a vocês, faz uns 2 anos que eu venho estudando essa carta, que eu venho lendo, relendo, pesquisando, lendo os comentários, e quanto consolo eu tenho encontrado no meu coração, porque quantas vezes eu já fiquei triste com isso? Quantas vezes ao longo do meu ministério, da minha vida, eu já fiquei triste com isso? De repente você pregar e alguém recebeu a mensagem, foi tocado pela mensagem, foi extremamente transformado pela mensagem, mas outro não. E o outro se levanta contra você, sai da igreja, fica com raiva, briga, expõe, fala mal de você lá fora. E aí o pastor fica preocupado, onde é que eu errei? O que eu estou fazendo? Aí Paulo está dizendo aqui, não. A mesma mensagem, a mesma pregação, o bom perfume de Cristo, esse conhecimento de Cristo, essa fragrância, para uns é cheiro de vida para a vida, para outros é cheiro de morte para morte. Então nunca julgue um pastor pelas mãos que se levantam se convertendo. Nunca contabilize um pastor simplesmente por aquilo que ele faz um apelo no final e centenas de pessoas se levantam. Contabilize também aqueles que vão embora. Lembra de Jesus? João capítulo 6. Jesus pregou um sermão. Jesus, não foi reverendo Diogo, não foi Enoque, não foi nenhum dos pregadores que você conhece. Jesus, o maior pregador. E Jesus pregou uma mensagem, e aí, quando ele começa a pregar aquela mensagem, as multidões começam a sair. Chega no final do sermão, só tem os discípulos. E para completar, Jesus ainda diz assim: e vós, não quereis também retirar-vos? Pedro se levanta e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você já pensou um pregador terminar o sermão, Andy, e a igreja aí se levantando, todo mundo embora? O conselho dispensa ele no outro dia. Mas a questão é, essa pregação, ela foi bíblica? Ela foi fiel? É isso que Paulo vai tratar aqui. Então, para uns, o evangelho é cheiro de vida para a vida. A pessoa vai ouvir a palavra, ela aspira, ela se sente bem, ela se regozija, ela se emociona. Aquilo ali entra no coração dela e alegra o seu coração. O outro está ouvindo a palavra e é morte, fede, ela fica com raiva, ela não se alegra, ela sai antes do tempo terminar, ela não consegue absorver, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, de modo nenhum seguirão a estranho. As ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus a partir da exposição da palavra. Calvino dizia que o púlpito é o trono de onde Deus governa o seu povo. A voz humana é do pastor, mas a voz divina é do Senhor Jesus, a partir da exposição fiel da sua palavra. Então ele diz: quem, porém, é suficiente para estas coisas? A pergunta de Paulo é emblemática. Meus irmãos, quem é o homem que pode se achar suficiente para se colocar diante de uma multidão e pregar a palavra e salvar e condenar a partir dessa palavra? Nenhum de nós deve nos achar suficiente. Nenhum de nós. A tarefa pastoral, a tarefa do ministério, da pregação, é algo sobre-humano. Nós não somos suficientes.
Ai do pastor que achar que as coisas acontecem por causa dele, da suficiência dele. Ele é autossuficiente. Essa igreja aqui depende de mim, sem eu aqui essa igreja não vai. Vai pensando assim, besta, que Papai do Céu te leva e a igreja continua. E você vai ficar lá da glória vendo a igreja crescendo, frutificando, para você aprender que você não é suficiente em si mesmo. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem dá a palavra, é Deus quem unge, é Deus quem opera, é Deus quem faz com que a palavra gere vida, seja cheiro de vida e gere morte também. É Deus, não é o pastor. Não é o pastor. John Stott conta um caso interessante, expondo 2 Coríntios, num dos seus livros maravilhosos sobre liderança, que ele falando sobre essa questão da nossa fraqueza e da suficiência que vem de Deus. Ele diz que um dia foi pregar em um congresso para milhares de jovens. E aí, quando ele chegou lá, por N circunstâncias, ele ficou, não afônico, né? Afônico é totalmente sem voz, ele ficou disfônico, né? E ele ficou sem poder falar. E aí, ele ficou preocupado. E agora? Você vai pregar num ginásio, é diferente de você pregar em um templo pequeno. Você tem que impostar a voz, você tem que dar força à sua voz. E aí ele disse que nesse dia pregou baixinho, quase sem voz. Mas por incrível que pareça, Deus fez algo extraordinário naquele lugar. E foi uma das pregações dele mais conhecidas na história. E naquele dia ele aprendeu: a suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, o seguinte: e se eu estiver no conselho ou no presbitério, avaliando alguém para o ministério, essa pergunta que eu faço, e se ele responder errado, ele está fora. Pelo menos o meu voto ele não tem. Eu vou perguntar para você assim: meu irmão, você se acha suficiente, capacitado para esse cargo? Se o cara disser sim, já perdeu meu voto. Já perdeu meu voto. Nós não somos suficientes, capacitados. É o Senhor quem capacita. Quando o Dr. Russell Shedd esteve aqui, e ele ficou hospedado na minha casa, um dia, conversando com o Diego, do sofá lá de casa, ele perguntou a Diego assim: você quer ser pastor? Aí Diego disse: não, eu não me sinto capacitado. Aí ele disse: meu filho, você não quer ser pastor porque você não se sente capacitado? Sim. Aí ele disse: eu sou pastor há 60 anos e ainda não me vejo. Dr. Russell Shedd, pastor há 60 anos, ainda não se via, porque a nossa suficiência vem de Deus. Mas caminhando para a conclusão, olha o que é que Paulo diz: quem porém é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui Paulo vai dizer aonde você deve julgar um ministro. Você não julga um pastor, um pregador, pelo número de almas que se convertem, também por aquelas que se perdem. Você julga o ministério de alguém pela sinceridade e fidelidade a Deus e a sua palavra. O que você deve olhar na vida de um pregador e de um homem que se coloca diante de um púlpito é se ele está sendo sincero ao seu chamado, à sua vocação, e se ele não mercadeja a palavra de Deus. Paulo diz assim: porque nós não somos como muitos outros. E aqui ele está dando uma alfinetada nos falsos mestres lá em Corinto, que ele vai no capítulo 10, 11, 12, 13, ele vai bater pesado
nesses falsos mestres. Alguns chegam a dizer que é muito interessante você ver o capítulo, a divisão da carta, por exemplo. Capítulo 1 e metade do capítulo 2, Paulo fala dessas dificuldades que ele estava enfrentando. Do capítulo 2, verso 14, até o capítulo 7, verso 4, Paulo fala sobre o seu ministério. Aí, quando chega capítulo 8 e 9, Paulo fala sobre uma oferta que ele estava levantando na igreja para os pobres lá da Judéia. Aí, a carta muda o tom. Capítulo 10, 11, 12 e 13, muda o tom. Paulo vem com os dois pés. E alguns chegam a dizer, não, essa carta aqui, houve uma emenda aqui, porque, ou então, capítulo 10, 11, 12 e 13, só pode ser a carta severa. Talvez seja a carta severa que está aqui. É claro que isso é uma teoria e nós não concordamos com ela. Mas por quê? Porque Paulo vem num tom amoroso, amigável. Quando entra o capítulo 10, Paulo dá com os dois pés nos falsos mestres e naqueles que estão seguindo os falsos mestres. E aqui Paulo já começa. Porque Paulo diz assim, olha, vocês estão me julgando, vocês estão dizendo aí que eu prego e as pessoas não se convertem, que eu não sou um pregador bem-sucedido, como esses falsos mestres aí que juntam a multidão, mas eu quero dizer para vocês que nós não estamos como eles, ou como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Sabe o que é mercadejar? Fazer comércio da palavra de Deus. Mas a palavra que ele usa aqui no grego é muito mais profunda, não é só comércio. É um comércio desonesto. E o que estava acontecendo aqui? Lembra da imagem do perfume? Nós somos o bom perfume de Cristo. Que quando nós pregamos essa fragrância do conhecimento de Cristo, esse bom perfume de Cristo, ele vai gerar vida, cheiro de vida para vida e cheiro de morte para morte. Aí Paulo vai usar uma palavra aqui, de mercadejar, que era usada no contexto dos vendedores de vinho, mas também pode ser aplicada aqui no contexto do perfume. Você já viu alguém pegar assim um perfume caro e batizar ele com algo ruim? Ou uma bebida caríssima e batizar com uma bebida inferior e vender como se fosse a bebida cara? Os vendedores de vinho, eles pegavam os vinhos e adulteravam o vinho. Colocavam o vinho inferior, misturavam. E aí vendiam como um bom vinho. Mercadejavam. Como vendedor de leite no interior, né? Você ia comprar o leite estava diluído em água. É mais água. Paulo está dizendo aqui, eu não sou como esses falsos mestres que diluem a palavra de Deus e que vendem esse produto falsificado, adulterado, para agradar as pessoas. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. E meus irmãos, o que mais nós temos hoje nos púlpitos das igrejas, e as nossas igrejas tradicionais, não está fora, são pastores mercadejando a palavra de Deus para conquistar as massas. São pastores adulterando a palavra, o bom vinho, o bom perfume, a verdade do Evangelho, escondendo das pessoas todo o desígnio de Deus, toda a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a alma delas, com a vida delas, mas muitas vezes com o dinheiro e com a sua própria fama, com a sua própria vida, com os seus ministérios. Ele não quer saber de você, você é um número. Deixe seu dinheiro aqui que você se dane. E por isso eles mercadejam a palavra de Deus. Eles nunca vão pregar algo que confronte você, que coloque você no canto da parede,
que diga que você é um pecador, que você precisa se arrepender de seus pecados, que você está andando por um caminho torto. Nunca vão pregar isso. O falso mestre é sempre simpático, alegre, brincalhão, contador de piada, que agrada todo mundo, que faz a festa com todo mundo, mas nega a palavra de Deus na sua essência. E Paulo diz: mas nós não. Nós não somos como estes que mercadejam a palavra de Deus, que negociam, que faz da palavra de Deus comércio para enriquecer. Irmãos, é triste o que está acontecendo no nosso país. O cara abre uma igreja ali, eu fico admirado. Sinceramente, eu fico admirado com algumas, por exemplo, algumas igrejas na nossa cidade. A nossa igreja aqui tem 35 anos de organização. Aí chega uma igreja ali que começou agora, um mês. Já é no melhor prédio da cidade, com a melhor estrutura, e já começa com 800 pessoas. E o pastor já é de carrão importado, paletó de primeira, e é sucesso. Agora, bota uma lupa para ver como é que é o culto dessas igrejas, a pregação dessas igrejas, o que está sendo ensinado ali, para você ver se é de fato a palavra de Deus. São os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Se está mostrando ali que o homem é pecador, que se não se arrepender vai para o inferno. Se ali está sendo pregada a palavra de Deus com fidelidade. Não. É 4 passos para a vitória, é seja feliz no seu casamento, é mude de vida, pare de sofrer. É uma pregação humanista, de prosperidade, de bem-estar. É uma pregação voltada para a galera, para os jovens, para se sentir bem. E não pode ter confronto. Um pregador norte-americano, Rob Bell, dizia assim: o povo já passa a semana todinha trabalhando, sofrendo, chega na igreja, tem que ouvir um negócio bom, falar de pecado, falar de conversão. E aí tem pastores que entram nessa, mercadejam a palavra de Deus. Mas não é só pastor não, tem igreja também, porque tem igreja, como diz reverendo Antônio Carlos, tem igreja que não paga o pastor, ela compra. Ela dá o dinheiro e diz: aqui você vai pregar o que a gente quer. Você não pode pregar determinadas coisas. Não fale de determinados assuntos, porque o irmão mais dizimista aqui na igreja está vivendo isso aí e você não pode falar. Paulo diz: nós não somos como tantos outros que estão mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Oh, meus irmãos, isso aqui me faz tremer nas bases. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não estamos pura e simplesmente diante da igreja. Nós falamos em Cristo e na presença de Deus. E quando o falso profeta, ele não está pregando a palavra de Deus da forma correta, ele está mercadejando a palavra de Deus, ou ele não crê em Deus, ou ele é louco. Porque quando eu subo aqui, eu estou na presença de vocês sim, mas principalmente na presença de Deus, e é em Cristo que eu tenho que falar. Porque eu vou prestar conta, não é o conselho da igreja, não é o presbitério, eu vou prestar contas a Deus. A Deus. Então eu falo na presença de Deus. Aí Paulo diz: com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que Paulo está dizendo para aquela igreja? Igreja de Corinto, vocês estão menosprezando a mim, vocês estão falando mal de mim, vocês estão me colocando de lado por causa desses falsos mestres, vocês estão me julgando e dizendo que o meu ministério é um ministério fracassado, porque onde eu chego, eu apanho, eu sou preso, as pessoas não querem me ouvir, ninguém quer me dar ouvidos, ninguém se importa comigo. Vocês estão me julgando porque eu disse que iria estar com vocês e não fui, porque eu não quero aumentar a tristeza no coração de vocês. Eu não queria repetir aquela cena da última vez que eu estive aí.
Mas eu quero dizer para vocês que eu não sou como esses que vocês estão dando ouvidos. Eu não sou um mercador do Evangelho. Eu não sou alguém que está diluindo o Evangelho. Eu sou alguém que prega diante de Deus com sinceridade, na presença de Deus e da parte do próprio Deus. Eu sou sincero com vocês. E infelizmente, por mais que a gente diga que gosta de sinceridade, a gente não gosta. Quando a pessoa é sincera demais, nós não gostamos dela. Porque o sincero, ele não tem cera, ele é transparente. Muitas vezes o que ele diz dói. Se você olhar no capítulo 7, irmãos, Paulo, quando recebe a notícia de que a igreja atendeu a carta severa, a carta das lágrimas, Paulo fica emocionado. Vamos lá para o capítulo 7, para a gente terminar lendo isso aqui, que é muito bonito. Capítulo 7, versículo 5. Olha como é que ele diz aqui. Olha o que é um homem sincero, um verdadeiro pastor, um verdadeiro pregador, não um falso profeta. 2 Coríntios 7, verso 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindica, em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Olha o coração desse pastor. Olha a alma desse homem com a igreja. Olha a alegria desse homem ver a igreja recebendo a palavra. Dura, foi dura, a carta foi dura, a carta foi severa. Eles se entristeceram, mas a tristeza, segundo Deus, produziu arrependimento, mudança, conversão na vida daquela igreja. Eu termino com apenas algumas aplicações para mim e para você. Primeiro, para nós os pastores, pregadores, presbíteros, nunca deixemos que o diabo venha colocar na nossa cabeça que nós somos fracassados no ministério, sobretudo no ministério da palavra. A suficiência não vem de nós, a suficiência é de Deus. Os resultados estão na mão do Senhor. É o Senhor. Nós somos chamados para sermos fiéis, não mercadejarmos a palavra, pregarmos a palavra pura como ela é, o vinho puro, o bom perfume, a fragrância do Evangelho,
do jeito que ele é, e o resultado é com Deus. Deus vai salvar, Deus vai condenar, e a glória é totalmente dele. Segunda coisa, nunca se envergonhe se você está vivendo um momento de ansiedade, de preocupação, de lutas interiores, porque nós achamos que nós somos super-homens. Nós achamos que estamos acima da média. Não, irmãos. Nós somos fracos, e quão fracos nós somos. O seu pastor é fraco. Você sabe muito bem o quanto eu tenho enfrentado nos últimos anos problemas de saúde, principalmente na área emocional, ansiedade. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Às vezes a tristeza bate, a angústia, as perguntas, mas a nossa suficiência vem de Deus. Em Deus nós somos vitoriosos. Cristo nos conduz em triunfo. A vitória dele, a vitória já foi garantida, ele já venceu, nós estamos com ele. E para você, meu irmão e minha irmã, que você saia daqui nesta manhã aprendendo isso. Se você é um cristão de verdade, se você é um servo de Deus de verdade, você é conduzido em triunfo, independente das circunstâncias da sua vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o lugar que você está em Cristo. Você está nesse cortejo triunfal, você é conduzido em triunfo, você é conduzido em vitória diante do Senhor. Nós já somos um time vitorioso, nós já somos um exército vitorioso, nós já entramos no campo de batalha com a vitória certa, porque ela já foi conquistada na cruz do Calvário. E a última aplicação que eu faço para mim e para você: você tem sido o bom perfume de Cristo? Você tem espalhado essa fragrância à medida que você prega o Evangelho com a sua vida, com as suas palavras, com as suas obras? Você tem gerado vida naqueles que são eleitos de Deus, lá no seu trabalho, na sua escola, onde você está? Você tem espalhado a fragrância de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. E você sabe muito bem, não tem como você colocar um bom perfume e não ser notado. Se você é o bom perfume de Cristo, aonde você chegar, você vai ser notado. Você vai ser visto. As pessoas vão ver a diferença. Aquele perfume cheiroso, maravilhoso. O bom perfume de Cristo Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã perguntando isso. Será que eu tenho sido bom perfume de Cristo? Será que eu tenho agido com sinceridade diante de Deus e das pessoas? Será que eu tenho testemunhado do verdadeiro Evangelho, sem mercadejar, sem diluir, o Evangelho puro, verdadeiro do Senhor? Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?